uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias do Esoterismo. Se gostarem do Teorias do Esoterismo, do Teorias da Conspiração ou do Teorias do Apocalipse, considerem juntar-se ao nosso Patreon em patreon.com/bruapodcasts, onde terão acesso a conteúdos exclusivos e a comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. Visitem patreon.com/bruapodcasts para mais informações. Outra coisa importante, tal como sugerido no último episódio, o Teorias vai oficialmente de férias, esperando, claro, que as sintam como merecidas. Voltaremos em setembro com novo bronze e energias renovadas. Se estão a tropeçar pela primeira vez aqui neste feed, a meio de julho ou agosto, olá, bem-vindos, vamos voltar, não se preocupem, e aproveitem os quase 70 episódios já disponíveis. Vai ser um verão muito interessante, garanto. E já agora, abuso da vossa paciência para agradecer, primeiro, a todos os patronos do Teorias que apoiam este podcast com uma simpaticíssima prestação mensal, mas acima de tudo com o seu carinho e boa energia. E segundo, a todos vocês que têm deixado comentários no Spotify e nas outras plataformas com perguntas, sugestões, elogios, críticas. Por favor, continuem. É incrível saber que estão desse lado e que o nosso trabalho é apreciado. Muito, muito obrigado. E agora sim, vamos ao episódio. São dezenas, talvez centenas. Basta saber procurá-las. Ilustrações, litografias, aguarelas, desenhos a carvão, todas representam mais ou menos a mesma situação. Uma pessoa, geralmente uma mulher, de comprido e farfalhudo vestido, olhos fechados e braços atirados ao ar em posição de Ai Jesus. E sobre ela, um homem muito hirto, firme como uma barra de ferro, de mãos abertas sobre a sua paciente. O ilustrador acrescenta geralmente uma espécie de fios, uns traços finos que partem da ponta dos dedos do homem até vários pontos na cabeça, braços, troncos ou pernas da outra figura. Há qualquer coisa de ambíguo nessas imagens. À primeira vista, parecem mostrar uma espécie de encantamento, como se o homem lançasse sobre os outros um feitiço qualquer que os torna moles e atira para cima de alguma poltrona. Mas a existência daquelas linhas a sair dos dedos do homem remete-me, pelo menos a mim, para algo mais. Ele fica a parecer um marionetista, a puxar pelos fios e a controlar cada movimento da sua marioneta. A história de hoje é exatamente assim, um meio termo entre o feitiço libertador e uma forma de controlo. A história das marionetas, quem as tentava controlar e quem cortou os fios. Comecemos pelo marionetista. O seu nome era Franz Anton Mesmer e nasceu em 1734. Aos 20 e poucos anos, entrou na Faculdade de Medicina de Viena, casou-se com uma viúva herdeira de uma pequena fortuna e começou uma confortável carreira como médico da burguesia local. Mas o que mais nos interessa é a sua obra intelectual. Em particular, a sua dissertação De Planetarum in Fluxo. Hoje sabemos que foi quase toda plagiada da obra de um médico inglês, mas na altura era uma original, fresquíssima e provocadora incursão de Mesmer pelos princípios da astrologia, ou melhor, uma descrição de como as forças gravitacionais dos sóis e dos planetas podiam ter influência na saúde do corpo humano. Ora, quem ouviu o episódio anterior sobre Nostradamus poderá não ficar surpreendido com a ideia de que, em pleno século XVIII, mesmo 200 anos depois das mezinhas e pseudoprofecias do grande adivinho, a medicina ocidental europeia
continuava presa a um misto de mezinhas, superstições, narcóticos ocasionais, remédios à base de flores, raízes e cascas de árvore e até procedimentos mais brutos, como as sangrias ou até as sanguessugas. Ninguém fazia a mais pequena ideia do que era um micróbio, um gene ou uma célula. E até as grandes forças da natureza, como o magnetismo ou a eletricidade, permaneciam mais ou menos no campo da mística. Conheciam-se os seus efeitos, claro, mas muito pouco dos seus verdadeiros mecanismos. Por isso, Mesmer não estava a dissertar sobre alguma medicina alternativa New Age. Sim, se calhar havia umas forças universais que agiam sobre o corpo humano e o pulsar do coração ou dos roncos estomacais dava-se ao mesmo ritmo que o movimento gravitacional das estrelas. Da astrologia, Mesmer saltou para o estudo do magnetismo. Tal como fizera com a sua dissertação, Mesmer decidiu pedir emprestada uma ideia de outra pessoa. Desta vez, um tratamento à base de ímãs desenvolvido por um tal Maximilian Hell, que apesar do nome Hell, inferno em inglês, era um católico jesuíta. A sua primeira, de muitas cobaias, seria uma mulher de 28 anos chamada Franziska Osterlin. Conta-se que padecia de histeria, um dos termos assim genéricos dados às patologias psiquiátricas, em especial no caso das mulheres. Segundo um relato do próprio Mesmer, desde a sua infância que apresenta um fraco sistema nervoso e sofria de terríveis ataques de convulsões desde os 2 anos. Sofria ainda de febre histérica, à qual se junta a um ritmo periódico, vômitos persistentes, inflamação de vários órgãos, retenção da urina, excessivas dores de dentes, dores de ouvidos, delírios melancólicos, opistótono, isto é, o corpo arqueado, como se estivesse dobrado para trás, cegueira, sensação de sufoco e vários dias de paralisia e outras irregularidades. Chamar a tudo isto irregularidades é eufemismo. Madame Osterlin certamente precisava do melhor que a medicina podia oferecer. Infelizmente, o melhor que a medicina podia oferecer era Mesmer. Durante meses, o médico forçou-a a engolir bolinhas de ferro e aço e cobriu-a com ímãs, na esperança de que o movimento magnético dentro e à superfície do corpo tivesse algum efeito nos sintomas da pobre Osterlin. E foi aqui que se notou pela primeira vez a perigosa tendência de Mesmer para acreditar apenas no que lhe convinha. Sempre que os sintomas da Madame Osterlin desapareciam, era por causa dos ímãs. Se pioravam, era porque, claro, precisava de mais uma sessão. Esta lógica da batata convenceu tanto a paciente como o próprio médico de que havia qualquer coisa de medicinal no poder magnético. E apesar de não haver indicações de que Osterlin viveu algo mais que alívios temporários, provavelmente apesar dos ímãs e não propriamente graças a eles, Mesmer saiu daquela experiência convencido de que não tinha apenas desenvolvido um novo ramo da medicina, tinha descoberto como funcionava, afinal, o corpo humano. Tal como há vagas no oceano, também o organismo tinha marés causadas pelos corpos celestiais. Mesmer chamou a esta influência gravidade animal. Este é Adam Crabtree, um dos maiores especialistas na história de Mesmer e da sua incrível teoria. Continua ele. Notando o que considerava ser uma semelhança entre a gravidade e o magnetismo, Mesmer tentou curar doentes através da aplicação de ímãs de ferro. Usando a terminologia da altura, chamou aquilo que transportava a influência magnética de fluido magnético, que acreditava estar na fundação da própria vida e ser o princípio pelo qual todos os corpos orgânicos levavam a cabo as suas funções vitais. Afirmou que a inibição desta força vital produzia as doenças. Mesmer desenvolveu uma técnica para remover os limites ao livre circular do fluido magnético no corpo.
Aqui está ela em toda a sua glória, a teoria do magnetismo animal. Segundo Mesmer, tal como o sangue ou a bilis, o corpo humano continha uma espécie de fluido magnético, passível de ser manipulado pelos médicos conhecedores. Bastava repor a circulação do magnetismo no corpo e qualquer paciente ficaria curado. A ideia não era 100% disparatada. Perante o desconhecimento científico sobre o magnetismo, vai-se ver, e Mesmer até podia ter razão. O problema é que a sua desmedida confiança transformou-se em grandes saltos de criatividade. Douglas J. Lanska e Joseph T. Lanska, autores de um delicioso artigo sobre Mesmer, cheio de citações do próprio médico, transcrevem o seguinte, diz o Mesmer. Observei que o material magnético é quase a mesma coisa que o fluido elétrico e que se propaga por corpos intermediários da mesma forma que o fluido elétrico. O ferro não é a única substância que atrai o magnetismo. Eu magnetizei papel, pão, seda, linho, cabedal, pedras, vidro, água, diferentes metais, madeira, homens, cães, numa palavra, tudo aquilo em que toquei, ao ponto de estas substâncias produzirem o mesmo efeito nos pacientes que um ímã tradicional. Ou seja, não havia apenas magnetismo animal dentro do corpo humano. Tudo podia ser magnetizado e como que sintonizado para a mesma frequência, até uma fatia de pão ou um copo d'água. E assim, Mesmer apresentava-se como sendo capaz de literalmente redirecionar e focar e espalhar uma energia universal, como um feiticeiro a manobrar a realidade. E todos os objetos que quisesse podiam servir-lhe de varinhas mágicas. A sua lista de sucessos é incrível. Graças ao magnetismo, já restaurei períodos menstruais e hemorroidas à sua condição normal. Curei casos de hemoptise, ou seja, tossir sangue, uma paralisia seguida de apoplexia, um inesperado tremor depois de um ataque de paixão e todo o tipo de irregularidades hipocondríacas, convulsivas e histéricas. Ok, mas antes de avançarmos, é preciso fazer um parênteses. Outro académico, o Bertrand Mehaust, apresenta uma outra possibilidade para as origens do magnetismo animal. Ele não teria sido fortemente, mesmo muito fortemente, ou mesmo plagiado do tal Maximilian Hell, que usava os ímãs, mas sim de um padre exorcista chamado Johann Gassner, conhecido por curas milagrosas e por expulsar demónios do corpo dos fiéis com um único toque do seu sagrado dedo. Pelo visto, Mesmer tentou a mesma coisa, isto é, curar alguém com a pontinha do dedo, e provocou convulsões a um doente epilético, algo que, convenhamos, não é propriamente impressionante. O que é mesmo giro é que Mesmer não pensava em si como uma figura religiosa ou sobrenatural ou esotérica ou com superpoderes. Ele pensava em si próprio como um cientista a sério. Diz-nos Mehaust. Mesmer concluiu que Gassner, o padre exorcista, era sincero, mas não compreendia o que fazia. As suas curas eram reais, mas explicáveis por um efeito de um misterioso agente até então desconhecido, o magnetismo animal, algo que Mesmer descobrira. Assim, o mesmerismo, outro nome para magnetismo animal, nasceu de uma combinação improvável de fatores: a tentativa de interpretar exorcismos de uma forma racional, a experimentação com medicina magnética e as primeiras tentativas de teorizar sobre a eletricidade e o magnetismo. Armado com um ego crescente, uma convicção profunda nos poderes do seu dedinho e uma nova teoria unificada da medicina, Mesmer aventurou-se a tratar casos progressivamente mais complexos. Um dos mais famosos teria um fim trágico. A certa altura, ainda em Viena,
Mesmer meteu na cabeça que ia curar uma rapariga invisual. Mais precisamente, Maria Teresa Paradis, uma genial pianista que cegara aos 13 anos de idade e que agora, aos 18, era uma verdadeira promessa da música austríaca, tendo até recebido o patronato da família real. Durante largos meses, Mesmer chateou a pobre rapariga com uma série de longas sessões com ímãs e, a certa altura, relatou que ela começava a ver luzes e algumas formas, isto é, a retomar a visão, algo que nenhum médico externo chegou a confirmar. O que é certo é que Mesmer ficou como que obcecado por Paradis, praticamente a raptou em algumas ocasiões e as sessões tornaram-se tão emocionalmente longas e violentas que a rapariga desenvolveu ansiedade, ataques de choro, sintomas neurológicos e chegou mesmo a perder a capacidade de tocar piano. O rocambolesco final deste dramalhão é relatado assim pelos Lanskas, que, relembro, são 2 académicos. Um conflito dividiu os pais, a paciente e Mesmer, dizendo-se que a absurda sequência de eventos incluiu uma convulsão da paciente, uma mãe furiosa a atirá-la contra a parede, um pai a agitar uma espada exigindo que Mesmer libertasse a sua filha, um desmaio da mãe da rapariga, os empregados da casa a desarmar o pai a gritar promessas e maldições e o retorno da paciente à cegueira, vômitos e ataques de raiva. A aparente destruição psicológica de uma jovem pianista, ainda por cima sob a proteção da família real, foi um duro golpe na reputação de Mesmer. Não sabemos se ficou humilhado, mas sabemos que não se deixou abater. Em 1778, uma década depois de escrever pela primeira vez sobre o magnetismo animal, o médico pisgou-se com a mulher para Paris, a cidade das luzes, o centro do desenvolvimento intelectual e científico europeu. Mas não ia esconder-se das pessoas que arruinara em Viena. Pelo contrário, ia tentar tomar França de assalto. Imaginem-se em algum palacete francês, ombro a ombro com a aristocracia parisiense. Os pacientes, na sua maioria mulheres, estão sentados à volta de uma enorme banheira de madeira cheia de água magnetizada. Da tampa emerge grande número de varetas de ferro dobradas em vários ângulos e direções, contra as quais os pacientes encostam a área do corpo que mais os aflige. Uma corda, ligada à banheira, está enrolada à sua volta e todos dão as mãos para criar um circuito. Pela penumbra da sala, decorada com espelhos para refletir forças invisíveis, esvoaça incenso e música estranha. Esta é Urta Laukatita, académica da área da filosofia que desenvolveu um gosto especial pela história de Mesmer. E por falar nele... Entretanto, circula pela sala um homem encantador, vestido com um elaborado casaco de seda lilás e que vai tocando nas várias partes dos corpos dos pacientes, nos pontos em que os fluidos magnéticos podem estar impedidos ou entalados. Parece que esses bloqueios, no caso especial das senhoras, eram geralmente na zona inferior do abdômen, nas coxas e, por vezes, na região dos ovários. A típica sessão durava várias horas e culminava numa crise curativa de soluços nervosos, choros histéricos, tosses, cuspidelas, desmaios e convulsões, restaurando assim o normal e harmonioso correr do fluido. Este cicerone do magnetismo e possível predador sexual é o nosso amigo Mesmer, renascido da sua humilhação em Viena e agora coqueluche da elite parisiense. A sua porta de entrada para os salões franceses não é muito óbvia, mas também não é difícil de imaginar. Certamente, histórias do seu magnetismo animal viajaram de Viena a Paris, despertando a curiosidade dos fãs de novas excentricidades médicas.
Conta-se que em poucos anos Mesmer teria chegado a praticar as suas técnicas magnéticas ao Conde d'Artois, o irmão do rei Luís XVI, ao Marquês de Lafayette, um futuro grande herói da Revolução Americana e também da Revolução Francesa, e ainda à própria Rainha Maria Antonieta, que dali a pouco mais de 10 anos estaria a ser decapitada nas ruas de Paris. A tal banheira magnetizada com antenas de metal espetadas cá para fora era uma espécie de upgrade do hardware de Mesmer, a aplicação, em larga escala, da magia que transportava nos dedinhos e que lhe permitia organizar festas milionárias e magnetizar de uma vez dezenas de parisienses ricos. E caso estejam a perguntar o que raio poderia chamar a atenção numa banheira cheia de água e meia dúzia de varas de ferro, aqui fica a citação de um documento muito importante que já conheceremos a seguir. As convulsões eram extraordinárias pela sua quantidade, duração e intensidade. Assim que a convulsão começava, muitas outras se seguiam. Algumas duravam mais de 3 horas. Estas convulsões eram caracterizadas por movimentos involuntários dos membros e de todo o corpo, por um aperto na garganta, pelo contorcer da área epigástrica, por uma visão turva e desfocada, por gritos, lágrimas, soluços e gargalhadas excessivas. Eram precedidas ou seguidas por um estado desfalecido e sonhador, uma espécie de prostração e até sonolência. É possível que se recordem dos tais toques nas áreas mais íntimas das senhoras e que esta descrição tenha até algum contorno sexual. Ou então, a imagem que vos vem à cabeça, como a mim, pode ser a dos fiéis que participam naquelas cerimónias de igrejas evangélicas que tantas vezes vemos nos filmes americanos, com um pastor a gritar ao microfone e milhares de pessoas de olhos fechados a dançar, a saltar, a cair desmaiados no chão, a chorar ou transportadas numa espécie de transe. É difícil saber especificamente o que estavam a sentir os participantes das sessões de Mesmer, mas uma coisa é garantida: elas pareciam funcionar. O magnetismo animal curava todo o tipo de maleitas, tal como Mesmer prometia. O meu exemplo favorito, em algumas das ilustrações daquele período, aparece sempre um senhor que pegou numa das cordas ligada à banheira magnetizada e a enrolou à volta da cabeça como uma coroa, talvez numa tentativa de curar uma enxaqueca. Claro que tudo isto só insuflou ainda mais o ego de Mesmer, que se via agora como o fiel depositário de uma técnica revolucionária da medicina. Curiosamente, a sua personalidade egomaníaca dava frequentes tareias especialmente aos seus próprios seguidores e discípulos. Charles Delon, membro da Faculdade de Medicina de Paris e médico pessoal do tal d'Artois, o irmão do rei, defendeu muitas vezes o magnetismo animal contra os ataques dos outros médicos mais céticos, mas provou a fúria do seu mestre quando abriu a sua própria clínica e tentou fazer curas com a sua própria banheira. Já Nicolas Bergasse, um ex-paciente de Mesmer que se tornou no seu secretário, ajudou a criar uma espécie de sociedade secreta chamada a Sociedade da Harmonia, uma referência à harmonia magnética, o estado final dos processos curativos de Mesmer. Pelo visto, esta sociedade servia para que qualquer pessoa com dinheiro pudesse investir na sociedade e um dia, quando se juntasse suficiente dinheiro, Mesmer revelaria o segredo das suas técnicas aos seus generosos patronos, algo que, segundo consegui perceber, nunca chegou a acontecer. E entre discípulos rebeldes e aquilo que basicamente é um esquema em pirâmide, Mesmer caiu num turbilhão de paranoia, egomania e secretismo. Dizem-nos os Lanskas. Nunca diplomático, tipicamente pomposo e frequentemente paranoico, um frustrado Mesmer insistia que se as suas técnicas fossem disseminadas, nem que num pequeno grupo de médicos, o resto da profissão seria forçado a vê-lo, a ele e aos seus discípulos, como inimigos perigosos,
que ameaçavam os lucros dos médicos e, na sua avareza, tentariam prejudicar e destruir a sua doutrina. A lógica era impecável. Só eu posso fazer isto e só eu sei o segredo desta técnica, porque isto é tão bom, mas tão bom que certamente irão tentar destruir-me. A máxima convicção com o mínimo de transparência. No fundo, o oposto da ciência que começava a ser praticada pelos iluministas da altura. Contudo, Mesmer cometera um erro. Chegar a um patamar tão alto quanto a sua ubris. Era conhecido por toda a França, privava com a família real, curava, entre aspas, a aristocracia de Versalhes. A sua exposição era total. E seria uma questão de tempo até alguém se perguntar, afinal, o que raio estava dentro da banheira magnetizada. Está-se mesmo a ver onde é que isto vai parar, não está? A ordem proveio do próprio rei Luís XVI. Por favor, investiguem este Dr. Mesmer e o seu magnetismo animal. Quem escreve sobre o assunto avança algumas hipóteses. Talvez o monarca tenha sentido a pressão dos mais céticos ou houvesse genuínas preocupações com a eficácia daqueles tratamentos e, portanto, com a saúde pública. Ou então os médicos franceses estivessem mesmo invejosos e sentissem-se ameaçados. Ou então estavam simplesmente cansados de ouvir falar de banheiras magnetizadas. Talvez o facto de a rainha ser fã dos saraus de Mesmer tenha pesado na decisão do monarca. Independentemente do motivo, o Estado francês preparou uma comissão, com C grande, para investigar o magnetismo animal. E, para azar de Mesmer, era formada por uma lista invejável de génios. Os seus membros, 4 médicos da Faculdade de Medicina de Paris e 5 cientistas da Academia de Ciências, incluíam o químico Antoine-Laurent Lavoisier, o astrónomo Jean-Sylvain Belly, o médico Joseph Ignace Guillotin, cuja invenção, a guilhotina, seria tragicamente útil dali a muito pouco tempo, o geógrafo Gabriel de Bory e o médico Michel Joseph Magot. Mas a figura mais famosa e imprevisível do grupo era um estrangeiro, mais especificamente o genial político americano Benjamin Franklin, que na altura era uma espécie de embaixador e estava em Paris para negociar o apoio dos franceses à Revolução Americana contra os ingleses. Franklin devia parte da sua fama a várias invenções e engenhocas que ele tinha criado, mas acima de tudo à experiência na qual saíra para um descampado com um papagaio de papel, a meio de uma tempestade, sujeito a morrer eletrocutado, mas acabando por descobrir que os relâmpagos eram, na verdade, enormes descargas elétricas. Resumindo, a comissão era uma péssima notícia para Mesmer. Seria como informarem-me que teria de jogar futebol contra uma equipa formada por Cristiano Ronaldo, Messi e 9 outros jogadores de futebol, cujos nomes vou pedir-vos que imaginem, já que entendo tanto de bola como de magnetismo animal. Contudo, Mesmer não seria investigado. Ou melhor, seria, mas de forma mais ou menos indireta. Uma vez que Mesmer se contorcia todo sempre que lhe pediam justificações, a comissão decidiu estudar o magnetismo animal através não do trabalho de Mesmer diretamente, mas sim de um dos seus discípulos, o tal Delon, partindo do princípio, corretamente, de que uma força natural que fizesse parte de todos os corpos humanos não precisaria necessariamente de Mesmer para se materializar. Os Lanskas citam longamente o relatório final da chamada Comissão Franklin, que no início punha os pontos nos is, lançava a primeira farpa a Mesmer e demonstrava logo o seu compromisso com os pressupostos racionais da ciência iluminista. O nosso objetivo é entender as causas e procurar provas da existência e utilidade do magnetismo. A questão da existência é primordial. A questão da utilidade não deve ser levada em conta antes da questão da existência estar resolvida. O magnetismo animal
pode existir sem ser útil, mas não pode ser útil se não existir. Lá se ia o grande argumento de Mesmer, a sua lista de sucessos clínicos. É que a Comissão não estava interessada em ver listas de alegadas curas que podiam ter outras explicações. Ela queria identificar finalmente que força era aquela que corria nos braços do médico de Viena. Mas tinham ainda de distinguir entre duas situações muito distintas. Primeiro, o paciente sente os efeitos do magnetismo animal porque acredita nele e espera melhorar. É uma espécie de efeito placebo, na altura chamado imaginação. Ou, a segunda situação, o paciente sente os efeitos do magnetismo animal porque o magnetismo animal existe mesmo e a tal imaginação nem sequer é para aqui chamada. Diz-nos Urte Laukatita. Para testar o magnetismo animal, a Comissão inventou 2 tipos de testes para separar 2 possibilidades. Ou o paciente está a ser magnetizado e não sabe, isto é, magnetismo sem imaginação, ou o paciente não está a ser magnetizado, mas pensa que está. Ou seja, imaginação sem magnetismo. O facto dos testes serem cegos, ou, por outras palavras, os pacientes não saberem quando a operação magnética estava a ser levada a cabo, marca a mais inovadora contribuição desta comissão para a história da ciência. Ok, isto assim no abstrato é interessante, mas é um bocadinho árido e difícil de perceber. Na prática, as dezenas de experiências da comissão pareciam cenas de sitcom. Os próprios membros da comissão voluntariaram-se para ser magnetizados pelo Dr. Delon. Atacaram a banheira de Mesmer com todo o tipo de aparelhómetros à procura de sinais magnéticos ou sinais elétricos, estudaram atentamente várias sessões de grupo, ficando muito impressionados com as reações histéricas dos participantes e até fizeram várias experiências curiosas com 2 tipos de populações. Um grupo de 7 pacientes do terceiro estado, portanto, digamos, do povo, do campesinato, e outro grupo com 7 pacientes da aristocracia para ver de que forma o estatuto social e as condições socioeconómicas influenciavam ou não a relação com o magnetismo. A propósito, a resposta é que, para a Comissão, o magnetismo funcionou em quase metade dos 7 pacientes do povo e em nenhum dos 7 pacientes da aristocracia, porque os desgraçados dos pobretanas estavam assustados, intimidados e queriam agradar aos senhores cientistas, dizendo-lhes o que eles achavam que os cientistas queriam ouvir. Mas o mais giro é a criatividade a que algumas das experiências chegaram. Uma senhora a quem disseram que estava a ser magnetizada a partir de uma sala ao lado desfez-se nas tais crises, nos tremeliques, nos afrontamentos e em todo o tipo de contorcionismos, sem saber que, na verdade, na sala ao lado não estava magnetizador nenhum. Uma outra senhora esteve horas na mesma salinha enquanto, numa divisão ao lado, o Dr. Delon a magnetizava, sem apresentar, no entanto, qualquer sintoma ou reação. Mas assim que a informaram de que estava a ser magnetizada, desatou a respirar fundo, a contorcer-se e a revirar os olhos. Uma outra cobaia reagia com alarido à aproximação de um ímã em várias partes do seu corpo, dizendo que sentia a sua influência magnética, mas assim que lhe taparam os olhos, que a vendaram, e portanto ela deixou de ser capaz de perceber onde estava o ímã, deixou também de conseguir detalhar onde sentia os efeitos da magnetização. E esta é a minha favorita. A certa altura, ofereceram a uma paciente do Dr. Delon uma série de copos de água, informando-a de que só um estava magnetizado. À medida que bebia cada um, a senhora desfez-se em crises e em sintomas. E no final, a transpirar, ofegante, pediu outro copo de água para se acalmar. E só aí é que os cientistas lhe estenderam o copo que realmente tinha sido magnetizado, mas que ela achava que era um copo normal e que ela bebeu sem experienciar qualquer efeito. Em cada experiência, a comissão procurava cuidadosamente
isolar cada variável, excluir cada hipótese, falsificar cada possibilidade. No fim, cruzando tudo, só havia uma conclusão possível. Nas palavras do Slanska, a comissão descobriu que a magnetização não tinha qualquer efeito. Os pacientes desenvolviam as características típicas de crises magnéticas se e apenas se estavam à espera de ser magnetizados, independentemente de estarem ou não. Resumindo, o magnetismo animal caía por terra. Todos os efeitos produzidos por Mesmer nos seus saraus podiam, na verdade, ser explicados pela tal imaginação dos pacientes. Hoje, teríamos termos mais específicos, como psicossomático, efeito placebo ou sugestão. E o relatório final da comissão foi tão convincente e tão avassalador que poucos conseguiram argumentar contra ele. Mais uma vez, voltamos aos Lanskas. Mais de 20.000 cópias do relatório foram distribuídas. A sua publicação erudiu a maioria do apoio a Mesmer. A sua clientela decresceu, deu origem a uma série de panfletos satíricos, livros e peças de teatro e ajudou a mover a opinião pública do apoio ao desdém. Além disso, a Faculdade de Medicina agiu no sentido de suprimir a prática profissional do magnetismo animal. E aqui é importante distinguir entre a reação de dois dos apologistas do magnetismo animal. O primeiro, o próprio Mesmer, o grande criador, teve a reação que talvez estamos à espera. Ficou furioso. Ainda conseguiu vender mais uns saraus a meia dúzia de fãs inveterados, mas acabou por abandonar Paris, morrendo num quase esquecimento. Já o Dr. Delon, o seu discípulo, demonstrou uma refrescante humildade intelectual. Depois de ter corrido sérios riscos profissionais para lutar pela aceitação do magnetismo animal, diz-nos Urte Laukatita que acabou por admitir o poder da abordagem da comissão e aceitou as suas principais conclusões quanto à existência de um fluido magnético. Apesar disso, mesmo que tivesse ficado provado que tudo não era mais que um produto da imaginação, Delon insistiu na utilidade clínica do processo. Nunca saberemos de que forma Delon teria desenvolvido a prática do magnetismo animal, uma vez que morreu apenas 2 anos depois, aparentemente no decurso de um sarau de magnetização. O golpe fatal dado pela comissão podia ter sido o fim do magnetismo animal, mas não foi isso que aconteceu. Aliás, é aqui que esta pequenina história, aparentemente inconsequente, tem um pequenino twist. Entre discípulos diretos de Mesmer e fãs dos seus escritos e relatos, o magnetismo animal propagou-se para os Estados Unidos e para a Inglaterra, onde também enfrentou desafios institucionais de médicos e de academias. Apenas alguns anos depois da publicação do relatório da Comissão Franklin, o Marquês de Puysegur decidiu-se a praticar o magnetismo animal nos pobres empregados e camponeses da sua quinta, seguindo à risca a metodologia de Mesmer. E ao experimentar os seus truques num camponês adoentado, este parece ter mergulhado numa espécie de sonambulismo, no qual parecia ter uma personalidade ligeiramente diferente e, segundo o Marquês, era até capaz de telepatia. 40 anos depois, já passada a Revolução Francesa e as guerras napoleónicas, uma nova tentativa de implementar o magnetismo em França e de explorar o sonambulismo magnético, descoberto pelo Marquês, não foi propriamente bem sucedida. No entanto, em 1843, um escocês chamado James Braid, brincando com as mesmas técnicas dos magnetistas e do Marquês, mergulhou alguns dos seus pacientes numa espécie de estado alterado de consciência, meio acordado e meio a dormir, e depois de separar a sua descoberta de qualquer afirmação metafísica sobre fluidos magnéticos, apresentou-a formalmente à comunidade científica como um fenómeno psicológico
dos seus pacientes, sob o nome que a levaria até aos nossos dias: o hipnotismo. Apesar de sérias diferenças metodológicas e metafísicas, há uma linha direta de causa e efeito entre a banheira magnetizada de Mesmer e o que hoje conhecemos como hipnose. Mas a história da hipnose, claro, terá que ficar para outro episódio. Por hoje, ficamos com a narrativa do magnetismo animal e com a forma como exemplifica uma dinâmica complicada, a relação entre as teorias, hipóteses e crenças ditas esotéricas e, do outro lado, a ciência e a racionalidade. Ou melhor, a forma como o mundo científico aborda uma nova hipótese e, ora acrescenta ao seu panteão, ora atira para o cesto da religiosidade, da crendice, da superstição, do esoterismo. Vamos certamente reencontrar este combate várias vezes ao longo de episódios futuros. De um lado, uma proposta alternativa de compreensão do mundo, normalmente ultrapassando os limites do conhecimento atual, e do outro, a reação dos céticos e cientistas, preocupados com chegar a uma verdade, pelo menos uma verdade mesurável e materialista. Não é a altura de me meter já em todas as ramificações filosóficas deste dilema, mas é importante ficarmos com este exemplo. Desta vez, uma crença emergente, como o magnetismo animal, desabrochou num homem meio egomaníaco, meio desonesto e logo no primeiro período da história, especialmente preparado para analisar uma proposta esotérica com método e com cuidado e com objetividade. No fundo, o magnetismo animal estava condenado à partida. Aos defeitos das suas ideias juntaram-se os defeitos dos seus defensores e nenhum conseguiu fazer frente às virtudes dos seus inimigos. Às vezes é assim. Recrutam-se uns génios, desenham-se umas experiências e o problema fica chutado para canto. Noutros casos, é mais complicado, ou porque o fluido magnético não pode ser estudado com tanta eficácia, ou porque, apesar de todos os relatórios e mais alguns, os magnetizados insistem em soterrar-se em ímãs. Hoje marcou uma equipa, no outro dia marcará outra. Fica prometido. Para já, o Teorias vai mesmo magnetizar-se para a praia até setembro e, se for o vosso caso, boas férias. Até à próxima. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/broapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares e amigos. Até à próxima.